é a advogada do subtenente Jean Carlos Gomes Rodrigues, que se tornou réu ontem. E a Carmen Lúcia também falou outra coisa muito importante no julgamento. Vamos ouvir, Plínio, para você comentar? O ministro Alexandre me lembra uma coisa na hora que eu estava estudando o processo. É a mentira como commodity. Virou um bem. Paga-se por isso, a quem ganhe, a quem faça, a mentira como commodity para comprar a antidemocracia. E por isso é que para mim não é só um meio, mas um instrumento de que se vale para chegar ao fim. A mentira é muitas vezes, e nestes casos tem sido usadas, como um instrumento específico para uma finalidade, como eu preciso de uma arma como instrumento material para um assassinato que eu resolvo, ou como veneno. A mentira é um veneno político plantado socialmente e exponencialmente divulgado por redes, por plataformas, por novas tecnologias que hoje são um grande problema. Só para dizer, claro. eu me ponho de acordo com Vossa Excelência que isso não é de menor importância, muito longe disso. Muito bom mesmo. Eles discutiram ontem, né, Plínio, muito sobre essa questão, inclusive, das mídias, né, e das redes sociais, associando aí como uma questão de você pensar também no futuro, né, que são coisas reincidentes. Inclusive, falaram, Ivan e Azenha, sobre algo que a gente tem falado nesses últimos dias, lavagem de fake news através de lavagem pela própria imprensa, né? Então, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro faz uma pauta, aí uma imprensa como Metrópolis divulga, aí ele divulga o que a Metrópolis divulgou como um método de lavagem de mentiras, assim, como para disfarçar que não são fake news. Né? Perfeita, Ana Prestes. Plínio, eu trouxe esse vídeo da Carmen porque dialoga com o que você vem dizendo. É uma mentira. Você vem dizendo ao longo das semanas, uma mentira atrás da outra, eles vão encadeando, e a Ana tocou num ponto-chave. É a lavagem das mentiras, como você denunciou também, você e o Ivan, na fórum, em textos. Quer dizer, Eduardo Bolsonaro, ele inventa uma história, vende para um cara da CNN, que é aliado do bolsonarismo, o cara da CNN publicou na CNN, não sou eu que estou inventando. O tema mais importante do David Gamble no Brasil vai ser a anistia do Bolsonaro. Não foi, isso foi publicado e aí é repercutido. É a lavagem das mentiras, Plínio. E o que eu acho interessante, né, é porque isso não é uma coisa nova, mas essa aliança da ultradireita neofascista com a mídia liberal, né, em torno de interesses do neoliberalismo, né, é a lavagem das fake news. É isso aí mesmo, viu, Ana Edgar? Brilhante a fala da Ana, brilhante, porque vamos passar a usar isso, lavagem de fake news. Porque é interessante que quando eles Agora, deixa eu dar um crédito para mim não ficar sozinha com esse crédito. Eu discuti isso ontem muito com uma pessoa, uma jornalista, colega nossa, Heloísa Vilela, que acompanhou toda ontem à tarde, dentro lá do STF, e a gente se encontrou no lançamento do livro do Paulo Nogueira Batista Júnior, e a gente conversava sobre isso, né, com outros jornalistas também. Então, dá o crédito aí também, porque esse é fruto de um debate que tem sido feito, como eles estão fazendo como método essa lavagem de fake news mesmo, através da imprensa, né? E isso lembra muito que é uma coisa histórica, né, Ana? Não é de agora. Eu acho que ganhou muita força nessa aliança do neoliberalismo, né? Com os fascistas e com a mídia que representa o neoliberalismo. A gente vem denunciando isso, olha, há muitos anos já, né? Porque que nem a própria história do comunismo, né? É um termo que foi cunhado pela mídia liberal, né? Que incute nas pessoas uma percepção subjetiva. Ninguém sabe o que é do comunismo, mas todo mundo tem uma percepção negativa, de tanto que a mídia liberal bateu nisso. E hoje, quem se aproveita disso são a ultradireita neofascista. Agora, tem duas coisas que saíram ontem que ilustram bem isso que está acontecendo. Uma delas, a gente até comentou ontem aqui, foi a questão do Fernão Lara Mesquita, que é o herdeiro lá do Grupo Estadão, que pegou um vídeo lá de trás de uma pessoa que não tinha nada a ver e falou assim, a conversa
do assessor do Trump com o Bolsonaro. Tanto que depois que a gente soltou a matéria, que ele apagou o tweet, né? Mas como diz aí na internet, nas redes, o print é eterno, o print está aqui. Então, só lembrando para quem não estava aqui ontem, o Fernão Lara Mesquita é herdeiro da família do Estadão, dona do Estadão, e ele publicou um vídeo que não tinha nenhuma relação. Nada. Dizendo que era a conversa de um enviado do Trump com o Bolsonaro. O Plínio, acho que foi o Plínio que escreveu, ou o Ivan, Sim. Escreveu sobre isso na fórum e depois ele apagou a postagem, né, gente? O print é eterno. Daí outro caso que ilustra bem, e daí tem uma coisa que a gente já tem falado aqui também há algum tempo, foi o que aconteceu com o Nicolas Ferreira ontem. Ontem o Nicolas Ferreira, eu até registrei isso, porque é interessante, porque ele soltou um vídeo à noite. Mas antes disso, ele colocou lá nas redes sociais dele uma publicação aqui, ó, falando assim, ó, me impressiona a maioria das lideranças cristãs no Brasil simplesmente estarem caladas frente a todos esses escândalos do governo. Que recados estão dando para o resto da igreja? Que o cristão é um frouxo que fica quieto frente a um governo tirânico. Não estão pedindo para transformar a igreja em palanque, mas que se manifeste. Olha quem está falando para não pedir para transformar a igreja em palanque. E a estratégia é tão combinada que daí teve aquele perfil Médicos pela Liberdade, que na verdade são os médicos cloroquiners, né? Os contra a ciência, que foram lá e comentou: você deveria fazer um vídeo sobre isso. Para as tias do Zap, ainda coloca, né? Precisamos de um vídeo para as tias do Zap urgente. E o que o Nicolas respondeu? Hoje à noite estará na mesa. E assim foi feito, né? Então a gente vê o uso, a manipulação que existe, não é uma coisa assim, aconteceu. Não, é tramado. Tanto que assim, foi divulgado ontem também um vídeo do Zucco, né? Que é o líder do PL na Câmara, junto com o Valdemiro Santiago. Daí ele recebe uma ligação do Bolsonaro num culto com centenas de pessoas. E o Bolsonaro passa a discursar ali junto com o Valdemiro Santiago, que assim, junto com os médicos pela liberdade que receitavam cloroquina, o Valdemiro vendia feijãozinho mágico na época da pandemia, né? E quem que estava nesse culto? Tarcísio Gomes de Freitas e Ricardo Nunes dando risada. Ou seja, eles, olha, tiram sarro das pessoas humildes, né? Das tias do Zap, como se referiu, né? E é justamente essas pessoas que são ludibriadas e que são enganadas por essa extrema-direita, essa ultra-direita neofascista, que são os que mais sofrem quando acontece, por exemplo, esses créditos consignados que foram dados, que estão na matriz desse crime que está sendo investigado só agora no governo Lula, mas que começou lá com o Paulo Guedes. Né? Vamos fazer a farra dos créditos consignados. Por quê? Porque a gente quer privatizar a Previdência no Brasil. Então, essas pessoas são as pessoas que mais sofrem, são as pessoas que passaram 4 anos de um governo Bolsonaro sem aumento real no salário mínimo. Né? E que vão lá e dão o dízimo, que compram feijãozinho do Valdemiro Santiago, que dão dinheiro para a campanha do Nicolas Ferreira, né? E são motivo de sarro dessas pessoas. Isso que me revolta muito, porque assim, e boa parte desse sarro tem o quê? Tem raiz na mídia liberal. Né? Eles não inventam do nada, eles só aumentam, como diria aquele personagem. Acho que do Chico Anísio, se não me falha a memória. Zelina Silvana, então, essa semana me chamaram para atenção o Tarcísio comparecendo ao culto do Valdomiro. E a Edgar Pettini, as tias do Zap deixaram de ser lendas e foram tornadas reais pela entrevista aquela entrevista lá, foram materializadas na realidade que eu fiz lá durante... Mas também teve uma fala importante ontem, vamos ouvir, do ministro Flávio Dino. Vamos ouvir.
debate sobre se havia ou não violência, grave ameaça, que é um debate obviamente imprescindível, ao debate sobre a natureza das fake news como caminho de execução de um crime, porque às vezes há uma ideia de minimização. Na verdade, nem é um caminho, é um instrumento. Isso. É um meio de que se vale para destruir a confiabilidade institucional da qual vive a democracia e as instituições e, depois de tudo contaminado, cai fácil qualquer estrutura democrática institucional. É a mentira como commodity. Vira um bem. Paga-se por isso, a quem ganhe, a quem faça, a mentira como commodity para comprar a antidemocracia. A mentira é um veneno político plantado socialmente e exponencialmente divulgado por redes, por plataformas, por novas tecnologias. Então, a fala da Carmen Lúcia se originou naquela fala do Flávio Dino. Parece haver um consenso ali, pelo menos naquela turma, Plínio, de que é preciso fazer alguma coisa. Isso vai ao encontro do que disse o Guilherme Boulos, possível futuro ministro do governo Lula, como a gente deu aqui, alguma coisa contra essas redes sociais. Discord, por exemplo, Plínio. Não, olha, gente, isso aí, acho que seria legal até a gente fazer um dia do que o Edgar estiver aqui, porque o Edgar transita muito por esses meios, né? Eu sempre cito, tem um filme interessante que, eu não sei, está num desses canais de streaming, acho que é Netflix, chama Rede do Ódio, né? Que conta muito como é que isso é usado, né? Aí, ó, mentira como commodities é um conceito muito bom, Carmen Lúcia está divando no STF, tá mesmo, viu, Edgar? E tem muito essa questão, porque nem tem um André aqui, que é psicólogo. Gente, isso é quando você pega uma mentira e coloca numa pessoa que tem autoridade sobre você, seja um pastor, seja um Bolsonaro, seja um deputado, um Nicolas Ferreira, as pessoas recebem isso como uma verdade. E as pessoas adoecem. A gente está vivendo um processo de esgarçamento social por causa de mentiras. As pessoas acreditam em coisas que não existem, simplesmente. Né? E justamente por quê? Porque é preciso, e daí a gente volta lá para a política do Trump 1, né? Que foi o grande laboratório disso, e principalmente para as políticas nos Estados Unidos, através da cultura, de que é preciso criar um clima de terror permanente. Vocês lembram do 11 de setembro, que tinha aquela escala, né? Alerta laranja, alerta vermelho. Isso cria um pânico social que as pessoas... É o que o bolsonarismo vem fazendo, né? Nesses dias todos, né? Essas fake news é pânico social. Vai vir, vai 72 horas, vai chegar, vai acontecer. É o pânico constante para manter o gado no seu curralzinho bolsonarista.